Olá! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas! Essa é a Masterclass, onde eu conto para você os 3 passos para você encontrar a sua nova oportunidade de forma simples, fácil e descomplicada. Então, bora lá, quero começar aqui dando alguns recados iniciais, tá? A primeira coisa que eu quero contar para você é que essa Masterclass ela tem uma duração de aproximadamente 1 hora. Então, esse é o tempo que você precisa reservar aqui para essa nossa conversa, tá bom? Eu também quero te contar que eu preparei um presente especial para você que está assistindo essa aula. É um PDF com as principais sacadas dessa aula. E para você resgatar esse prêmio, basta me acionar, pode ser pelo WhatsApp, pelo Instagram ou por e-mail, e me passar essa dica, essa dica não, essa senha, MDC 2021, tá? Então, é só me acionar e eu já mando para você esse material onde você tem as principais sacadas dessa aula. Mas eu quero que você já se organize aí, me fala se você tem papel, se você tem caneta, e se não tiver, eu sugiro que você vá buscar. Eu acho que é super importante você anotar aqui as sacadas que você terá ao longo dessa nossa masterclass. Isso porque eu recebi um feedback de uma pessoa que assistiu essa masterclass, colocou tudo em prática, todas as dicas colocou em prática aqui e já foi chamada para entrevistas. Então, é super possível que com essa aula você já tenha resultados reais, tá? Então, se você está sem papel e caneta, eu sugiro que você vá lá e busque. Combinado? Bom, então, bora lá. Bom, quero começar aqui contando para quem é essa aula, tá? Quem é o público-alvo dessa aula, digamos assim. Essa aula é para aquelas pessoas que estão trabalhando, mas sentem que estão emburrecendo na empresa atual e querem entender quais são os primeiros passos, então, para fazer esse movimento de buscar uma nova oportunidade, tá? Também é para quem está desempregado e também não sabe por onde começar. Essa aula também é para aquelas pessoas que se comparam com os colegas, até percebem às vezes que ganham menos do que colegas que estão numa função muito parecida, se acham inferior e acham que precisam se capacitar mais, precisam fazer mais capacitações, mais cursos. Então, essa aula também é para você que tem esse sentimento, beleza? Bom, quero começar aqui me apresentando. Eu sou a Renata Borges, eu sou psicóloga com 15 anos de atuação em recursos humanos. Sou professora e mentora de carreiras. Eu sou sócia na Desperte Consultoria e Coaching, é uma empresa de treinamento e desenvolvimento, tanto para o corporativo quanto para profissionais. E o meu objetivo é te ajudar a ter um norte na sua carreira de uma forma simples, fácil e descomplicada, para que você possa conquistar a vaga que você merece. E também sou esposa do Léo, somos casados, ainda não temos filhos, mas em breve vocês devem receber aí notícias, tá? Novidades sobre isso. Bom, então essa sou eu e agora que estamos devidamente apresentados, eu quero começar aqui com você. Vamos lá, vamos começar essa masterclass onde eu darei esses 3 passos para você encontrar a sua nova oportunidade. Bora lá então. Bom, antes, quero só te contar o que você vai descobrir nessa aula, tá? Aqui você vai descobrir os passos que você precisa dar para conquistar a sua próxima vaga e você vai ter 3 principais objetivos aqui que eu quero compartilhar, tá? O primeiro deles é por que o currículo não pode ser o primeiro passo para a busca da sua nova oportunidade? Eu não sei se você é assim, mas tem muita gente que já pensa no currículo, né? Ah, eu não estou satisfeito com o emprego que eu tenho, ou fui demitido, fui demitida, já pensa no currículo. Ah, eu preciso aqui elaborar um currículo. E eu vou te contar aqui, até o final dessa aula, por que o currículo não pode ser o primeiro passo para você buscar essa sua nova oportunidade, tá? Tem um motivo para isso. Eu também vou te contar por que você precisa parar de investir em mais e mais graduações, tá? Mais e mais cursos. Eu vou te contar o porquê disso. É até um pouco incongruente, né? Uma professora falar sobre isso causa até uma estranheza. Mas eu tenho uma opinião de que muitas pessoas hoje sofrem de uma obesidade intelectual. Sabe o que é isso? São as pessoas que elas ficam muito cheias de conceitos, muito cheias de cursos e pouco praticam aquilo também que fazem, né? Aqueles cursos que fazem. Então,
são cursos muito mais para dizer que tem do que, de fato, fazem uma diferença. Mas eu vou te contar por que que você precisa parar com isso, por que que você precisa parar de investir em mais e mais graduações sem um planejamento, sem uma estratégia, tá bom? E também vou contar para você por que que a experiência profissional não é o fator mais importante para sua contratação. Então, tem muitas pessoas que acreditam que a experiência profissional é o que vai contar. Então, eu tenho que ter experiência e como eu não tenho, eu não vou conseguir a vaga. Ou porque eu não tenho experiência nessa área que eu quero atuar, que eu quero migrar, ou porque eu não tenho experiência profissional mesmo. Então, existem muitas pessoas que têm essa crença de que eu não tenho experiência, então eu não vou conseguir ser contratado. Bom, vou te contar por que que esse não é o principal fator, tá? Então, tem muitas pessoas que acham que tem pouco tempo de experiência, enfim, e eu vou te contar por que que você está pensando uma bobagem, tá bom? Então, bora lá. Quero começar com uma pergunta, tá? Você que está aqui, que está assistindo essa aula, você acredita que o primeiro passo para conquistar uma nova oportunidade é ajustar o currículo? Você está aí nessa turma de pessoas que corre para atualizar o currículo, e aí assiste vídeos sobre como fazer um currículo, entra lá no @desperte consultoria e já começa a pegar várias dicas sobre currículo. Você está aí nesse grupo de pessoas que faz isso, que tem esse comportamento? Bom, eu quero te contar que o currículo, ele é sim a chave para uma nova oportunidade, tá? Ele é o seu principal cartão de visita, então é a primeira coisa que o recrutador vê é de fato o seu currículo e precisa ter cuidado mesmo para elaborá-lo, tá? E é também importante que o seu currículo possa refletir o seu objetivo profissional. Então, muitas vezes, eu já recebi currículos que eu olhava para aquele currículo e pensava, mas qual será o foco dessa pessoa? Eu vi aqui que ela já trabalhou na área do marketing, na área financeira, na área administrativa, mas o que que ela quer exatamente? Qual é o objetivo? Que vaga ela está buscando? Então, é super importante que o seu currículo possa refletir o seu objetivo profissional, aquilo que você realmente quer, que eu possa bater o olho, eu ou qualquer outro recrutador, e ter muita clareza ali do que você realmente quer, qual é o seu objetivo profissional. Ele também precisa demonstrar o alinhamento entre você e a vaga. Antigamente, era muito comum as pessoas terem um único currículo, imprimirem várias cópias e saírem entregando. Primeiro que hoje, muitas empresas, muitas consultorias, agências de emprego já não recebem currículo presencialmente, tá? Então, quando você vai lá, elas falam, cadastra no site, cadastra aqui, ó, vou te passar um endereço, manda por e-mail. Então, já por esse motivo, é que você pode ter um currículo mais personalizado. Então, quando houver uma vaga e você está vendo a vaga, é importante que você tenha um currículo mais alinhado ali. Então, às vezes, eu já escutei pessoas falarem assim: não, mas eu faço isso daí, eu só não coloquei no currículo, mas eu faço, eu conheço. Poxa, como é que o recrutador vai saber? Você acha que o recrutador vai te ligar para perguntar se você conhece aquilo mesmo ou não? Então, ele precisa refletir. E tem um outro ponto. Nem sempre o recrutador, ele é um especialista na sua área de atuação. Então, às vezes, ele não vai saber que isso que você colocou aqui no currículo é a mesma coisa do que está pedindo na vaga, só que com outro nome. Nem sempre ele tem esse conhecimento, então cabe a você fazer essa customização, essa personalização entre que demonstra aí o alinhamento entre você e a vaga, tá? O currículo, ele tem então que convencer o recrutador a te chamar para a entrevista. Então, eu preciso olhar para o seu currículo, entender o que você quer, qual é o seu objetivo, ver esse alinhamento entre você e a vaga e te chamar para uma entrevista presencial. Presencial entre aspas, né? Pode ser online agora é muito comum as entrevistas online. Mas te chamar para uma entrevista, enfim. Então, super importante que eu tenha esse alinhamento aí, que eu veja muito claramente o que você está buscando. E para que isso aconteça, o currículo ele precisa ser elaborado só depois que você tiver muito claro, muito bem definido qual é o seu objetivo profissional. Porque se você já trabalhou em mais do que uma área e coloca todas elas no currículo,
eu posso olhar para esse currículo e achá-lo confuso. Então, o currículo precisa ser adaptado para cada vaga. Você pode ter um currículo específico para buscar vagas na área financeira, outro específico para buscar vagas na área administrativa. Você não precisa misturar os dois currículos, entende? Então, você tem formas de fazer isso. Você omite algumas informações, de repente, da área que não faz sentido para aquele objetivo e deixa ali só o que é o foco dentro do teu objetivo, tá? E por isso que é importante que o seu currículo seja elaborado só depois da definição do seu objetivo profissional. Isso porque, se você quer seguir por um caminho de especialista, você tem um tipo de abordagem, você tem uma cara para esse currículo, uma personalidade nesse currículo. Mas, se você quer uma posição de liderança, de gestão, são outras coisas que precisam ser evidenciadas ali. Então, a escrita muda. Então, não dá para você já sair correndo e fazer um currículo sem antes ter clareza sobre aquilo que você realmente quer e está buscando. Combinado? Então, a partir de hoje, você vai primeiro ter clareza do que você quer e depois construir um currículo que realmente reflita o seu objetivo profissional, que esteja alinhado, que demonstre o alinhamento entre você e a vaga. Combinado? Então, isso aqui, ó, compromisso comigo, hein? Compromisso comigo. Bom, até coloquei aqui um fundo do gato da Alice no País das Maravilhas, porque tem uma passagem lá que provavelmente você já conhece que fala que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quando se trata de vagas, a gente não pode bobear. Quando se trata de um processo seletivo, não é esse lance de qualquer caminho serve. Você precisa ter clareza. Combinado? Então, aqui, essa primeira parte sobre o porquê que o currículo não é a parte mais importante ou o primeiro passo. Antes, você tem que definir o seu objetivo, certo? Agora, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você acha que a pessoa contratada é sempre a mais qualificada? É sempre a mais experiente? Para e pensa, quando você está lá participando de um processo seletivo e você vê os seus concorrentes, e aí você sabe quem foi contratado, essa pessoa não foi você. Você acha que é sempre a pessoa mais qualificada, experiente que foi contratada? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, quando não é, porque é indicação, é o tal do QI. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Isso não é uma verdade necessariamente, né? Isso porque eu não consigo não dar exemplos da minha atuação como professora, tá? Isso é muito forte em mim. E eu, como professora, já vi muitas vezes, por exemplo, alunos que eu sei que não participaram do trabalho, mas chegam ali e dão um show na apresentação. Você já deve ter visto isso, ou na faculdade, ou em algum curso que você fez, que pode ter acontecido de alguém não ter participado tanto, mas chega ali e apresenta como se tivesse, né? Isso é muito comum, isso acontece demais no contexto acadêmico. Mas isso acontece muito também no contexto das entrevistas. Então, eu, como recrutadora, já vi várias vezes o gestor escolher ali uma pessoa que não era mais qualificada, não é quem tinha o melhor currículo e nem era a pessoa mais experiente. Então, o que fez com que isso acontecesse é exatamente o borogodó, sabe? É a pessoa ter borogodó, é a pessoa se posicionar ali, a maneira como ela se vendeu e tudo mais, fez com que ela fosse, então, a pessoa contratada. Me conta, você já viu isso acontecer? Você já observou isso? Coloca aqui, ó, escreve aqui que eu quero saber se você já viu isso acontecer, porque de fato isso é muito comum. E eu tô te contando isso para te falar que a experiência profissional não é o fator mais importante para sua contratação. Ele não é, por esse motivo que eu acabei de te falar. Muitas vezes o que conta no momento da entrevista é o impacto que é gerado, é o posicionamento, é a performance da pessoa ali no momento daquela entrevista. Então, não é o profissional melhor preparado, não é o profissional necessariamente com o melhor currículo ou com as melhores formações acadêmicas, e não é quem tem mais cursos no currículo. Inclusive, existem casos de omissão de qualificações.
Sabe o que que significa isso? É quando a pessoa não mostra no currículo que ela tem aquelas qualificações ou aquele conhecimento. Já vi isso acontecer muito, muito. Já vi clientes meus com mestrado que muitas vezes não colocavam isso no currículo, porque perceberam que o gestor que o contrataria se sentia até um pouco constrangido, ou sentia que a pessoa poderia tomar a vaga dela, e aí simplesmente as pessoas passaram a omitir qualificações. Então, para eu não ser considerado com um perfil acima da vaga, um perfil muito mais qualificado do que o necessário, as pessoas começaram a omitir conhecimento. Então, olha que loucura isso. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por isso, eu conheço várias pessoas que já tiveram que tirar do currículo informações para não serem uma ameaça. Então, por isso que eu conto para você que a experiência, nem o currículo e nem quem tem mais cursos é quem ganha, tá? Esse grande jogo. É realmente quem tem um posicionamento diferente, tá? Você, inclusive, tem um estudo da Talent Works que fala que você só precisa ter 50% dos requisitos das vagas de emprego. Olha que interessante, eles fizeram uma pesquisa com mais de 6.000 anúncios de emprego e versus as candidaturas, tá? Então, compararam ali o anúncio com os candidatos. E aí eles perceberam que corresponder aos requisitos das vagas não é tão importante assim, não é 100% importante. É importante sim, mas não necessariamente, porque inclusive tem ali alguns critérios que eles são desejáveis. Desejável não é imprescindível. Imprescindível é tem que ter. Isso aqui é obrigatório. Desejável é, olha, se tiver, melhor. Tem muita vaga que o inglês ou o espanhol, ou um segundo idioma, enfim, ou algum curso específico é desejável. Isso não significa que se você não tiver, você não vai ser considerado ali para um momento da seleção. Você vai ser convidado sim, e pode ser que caso tenha um profissional que tenha o mesmo desempenho que você no momento dessa entrevista, de repente ele, como é que eu posso dizer? Ele fique muito igual a você, fica assim, pau a pau, como a gente diz, né? Muito equilibrado, vocês têm as mesmas habilidades e tudo mais, e aí ele tem o inglês e você não tem, pode ser que ele passe, não porque é obrigatório, mas porque acaba sendo ali como se fosse um diferencial mesmo, entende? Às vezes a pessoa nem vai usar o inglês, mas acaba sendo um critério na tomada de decisão, tá? Isso não significa que você não foi convidado para a entrevista, certo? Então, muitas vezes você é convidado para o processo seletivo, o que vai determinar ali é a sua postura, tá? A maneira como você se coloca. Então, quero dizer para você que a experiência profissional não é o fator mais importante para a sua contratação, existem outras coisas, tá? No fundo, é aquela pessoa que se posiciona melhor, é quem sabe conectar as experiências com a vaga. Eu costumo dizer que o sonho de qualquer recrutador, qualquer, é preencher a vaga, é ter um candidato que ele demonstra ali que ele tem todas as habilidades necessárias. Então, o sonho do recrutador é não ter que fazer mais e mais e mais seleções. É realmente entender que houve esse alinhamento entre você e a vaga. E para isso, ninguém melhor do que você, que conhece as experiências para propiciar, para viabilizar essa conexão, certo? Bom, você pode conquistar também o recrutador pelo seu posicionamento. No fundo, isso é o que conta demais, tá? Então, existem muitas objeções que eu escuto. Então, por exemplo, aqui existe a objeção de, eu tenho mais do que 40 anos, é muito difícil conseguir vagas na minha idade. Bom, nesse caso, você tem que se posicionar pela sua maturidade, pela sua experiência, saber vender isso. Saber vender isso como um mérito, como uma habilidade adicional, como o seu superpoder ali. É fazer com que você se diferencie exatamente pela maturidade, tá? No caso, por exemplo, de quem nunca trabalhou, eu escuto muito isso. Nossa, mas eu nunca trabalhei nesse setor, nunca trabalhei nessa área, ou nunca trabalhei mesmo, né? É a primeira experiência de emprego que a pessoa tem.
Essa pessoa pode se posicionar pelas habilidades comportamentais. Ela pode, inclusive, fazer vários cursos técnicos na área, né? Curso técnico que eu digo é curso relacionado à função, entende? Então, se eu quero entrar na área de recrutamento e seleção, eu posso fazer curso de entrevistas por competências, algum curso mais específico. É super importante abusar dos cursos, inclusive tem muitos que são gratuitos. Então, comece a procurar quais são os cursos disponíveis na área que você quer atuar e faça esses cursos. Incremente o seu currículo, chame a atenção tanto pelas habilidades comportamentais quanto por cursos, certo? E também tem o caso das pessoas que estão desempregadas há mais de 2 anos. Poxa, as pessoas sentem que não vão conseguir, que está muito difícil. Nesse caso, o posicionamento pode ser por meio dos resultados. Então, trazendo exatamente projetos que participou, resultados que gerou, e sim, as suas experiências anteriores são válidas sim. Eu brinco que as pessoas caem assim, né? Elas sentem como se qualquer abordagem ela estivesse pedindo um favor. Né? Então, cai 10 pontos na escala Richter, né? Brincando assim. Isso não é uma verdade, porque você é resultado de tudo aquilo que você acumulou ao longo da sua vida. E da sua vida profissional não é diferente. Então, é esse o momento em que você pode usar as suas experiências anteriores ao seu favor, conectando preferencialmente a vaga. Então, aqui eu trouxe 3 cenários com objeções que eu já escutei várias vezes de pessoas que nunca trabalharam, ou que não têm experiência na área, ou que estão desempregadas, ou que têm uma idade acima de 40 anos, e aqui possibilidades para que você se posicione, né, dentro do contexto aí que lhe couber, de uma forma que isso seja uma vantagem e não um demérito, certo? Bom, é muito interessante quando nós pensamos no conceito até da venda da imagem, né? O posicionamento tem tudo a ver com isso, com o seu marketing pessoal. E quando eu falo de marketing pessoal, tem o lance do valor real versus o valor percebido. Então, o que é o valor real? É aquilo que você conhece, seus cursos, a sua formação, quem você é, a experiência que você tem, enfim. O valor percebido é o que você consegue mostrar, é aquilo que você consegue evidenciar de tudo que você é. O ideal é que o valor real e o valor percebido eles estejam equiparados, eles estejam no mesmo nível. Porque quando isso não acontece, é aí que de fato existe um desequilíbrio. É aí que a coisa começa a travar. Então, o posicionamento ele te ajuda a colocar o seu valor real com o valor percebido ali muito equilibrados, tá? Conta aqui para mim se você já tinha pensado sobre isso. Já tinha percebido esse lance do valor real versus o valor percebido? Bom, esse lance é real, é muito real e eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas que são excelentes, mas que não conseguem demonstrar, tá? Outra dica de posicionamento aqui, tanto na entrevista quanto no currículo, tá? É super importante que você consiga vender benefícios, vender aquilo que você manda bem, aquilo que você é bom, vender os seus resultados, tá? Então você tem que vender, é tudo. Eu costumo até brincar, né? O momento da seleção é um momento mesmo de namoro, onde você quer impressionar. Então você tem que vender o quanto você é bom para aquele cenário, para aquele contexto e para aquela vaga, certo? Então, venda ali todos os benefícios, tudo que você poderia entregar de valor. Você precisa se diferenciar entregando valor. O que é entregar valor? É entregar aquilo que exatamente eles estão procurando. Então, é mostrar quais problemas você tem capacidade para ajudar a resolver. Como você pode ajudar essa empresa a se posicionar diferente, a vender mais, enfim, aí depende muito da vaga e da área que você está atuando. Bom, eu consigo vender valor e vender benefícios exatamente quando eu demonstro o alinhamento entre o perfil e a vaga. Então você tem que entender muito bem o escopo da vaga. Tem pessoas que chegam na entrevista e nem lembram qual é a vaga, nem sabem, porque se candidataram em tantas vagas. Então é super importante que você saiba ali qual é a vaga,
para você poder fazer esse alinhamento entre o seu perfil e a vaga. Bom, também é legal você colocar menos qualificações técnicas e mais resultados. Então, menos o conhecimento que você tem, o que você sabe fazer e mais o resultado que você gera, né? Então, os projetos que você participou, os resultados que você realmente ajudou a conquistar, porque isso vai fazendo esse alinhamento aí com a venda dos benefícios, tá? Bom, quero propor aqui ver na prática, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um currículo antes e depois, tá? De uma cliente que eu atendi agora recentemente. Então, vamos lá. Esse aqui é um currículo padrão. É um currículo que não destaca o alinhamento com a área desejada, é o currículo que ela tinha. Então, ela colocou ali o objetivo assistente administrativo, colocou algumas qualificações, que inclusive eu sugiro que você não coloque, porque se você de fato é organizado, se você é dinâmico ou não, eu vou saber no momento da entrevista, ali quando tiver numa dinâmica de grupo ou com algum teste comportamental que me dê esse resultado, tá? Aqui nas experiências profissionais, a pessoa colocou muita questão da atuação que ela tem hoje como assistente administrativa hospitalar noturno, tá? Então, ela trouxe muito essa questão do hospital, do hospitalar e tudo mais. E aí, conversando com essa pessoa, uma querida, inclusive uma pessoa que eu amo de paixão, ela me falou assim: Rê, eu quero mesmo uma vaga em RH, porque ela fez uma pós-graduação em psicologia organizacional, onde inclusive eu fui a professora dela, lá na FMU, e ela falou: Rê, o que eu quero mesmo é uma vaga em RH. Agora, pare e analisa, olhando esse currículo aqui, onde você percebe que a pessoa quer uma atuação como RH? Fala aqui para mim, onde, olhando aqui esse currículo, do jeito que está, existe esse alinhamento? Não existe. Não existe. E não existe porque não é por falta de. Como é que eu posso dizer? Não é por falta de querer evidenciar, é por muitas vezes não saber fazer isso. Não é que eu não quero, eu não sei fazer isso, eu não consigo dar esse alinhamento. Então, por isso que eu quis trazer aqui um exemplo, tá? Eu vou mostrar como ficou o currículo dela depois de alinhado, tá? Depois de reformulado. Bom, então, bora lá. Aqui eu digo que você precisa evidenciar informações que têm relação com a área desejada. Então, lá no objetivo, eu já trago a área desejada, eu trago uma síntese de qualificações que mostra a formação, que mostra a quantidade de experiência na área da saúde. E aí eu coloco aqui, já na síntese de qualificações, ó, 8 anos de experiência na área da saúde, um conhecimento profundo sobre o perfil do colaborador desta área, com expertise em atividades voltadas às áreas administrativa, atualmente em busca de atuação na área de recursos humanos, especificamente em recrutamento e seleção. Então, aqui eu conto, olha, eu sou da área da saúde, conheço muito sobre o perfil dessas pessoas e agora estou buscando recrutamento e seleção, estou buscando a área de RH. Aí eu trago conhecimentos técnicos ou teóricos. Então, coloco conhecimento teórico em processos como. Aí eu trago a linguagem do RH, do recrutamento e seleção. Então, eu trago atividades que ela não tem experiência prática, mas ela tem experiência técnica, tá? Teórica. Então, porque ela já fez algum curso voltado para isso. Então, tá lá, alinhamento do perfil junto aos gestores, divulgação de vagas, triagem de currículo, contato com candidatos, agendamento de entrevista, condução do processo seletivo, aplicação de testes. Então, aqui eu trago várias atividades que demonstram que ela sabe fazer, ela conhece. Qualquer pessoa que pegar uma vaga de recrutamento e seleção vai bater aqui e vai falar, ela tem o que eu preciso, tá? Aí eu trago a formação acadêmica e o idioma, e depois na experiência profissional, eu começo com as principais responsabilidades ali que estão mais conectadas com a área de RH. Então, supervisão e suporte aos setores, aqui que ela dava essa supervisão, ela dava esse suporte. Eu trago responsável pela seleção interna dos profissionais para atuação no período noturno. Então, ela já fazia essa seleção, já avaliava pessoas,
condução de reuniões e treinamentos com a equipe, com o objetivo de esclarecer novos processos e procedimentos da área. Então, ela tinha ali uma posição de liderança, onde ela já fazia isso, ela já treinava, que tem tudo a ver com RH, ela treinava novos colaboradores. Então, olha o que, que eu fiz aqui. Eu comecei a identificar na experiência que ela tinha o que, que tinha conexão com a área desejada e subi isso, deixei isso como primeiro. Trouxe também alguns resultados. Ela implementou a ação de aniversariantes do mês, que tem a ver também com uma ação voltada para RH, para pessoas, e aqui uma promoção que ela teve. Então, olha aqui esse currículo anterior, que é o currículo padrão, que não destaca esse alinhamento com a vaga, e esse currículo. Agora, evidenciando essas informações. Sabe o que, que aconteceu? Ela conseguiu a oportunidade dela dentro da área de recursos humanos. Então, é possível, sim, é super possível, tá? É super possível que a pessoa consiga se ela souber alinhar. Eu espero que tenha sido super útil você observar aqui esses exemplos, esses dois modelos, porque realmente, vendo aqui o exemplo, fica mais fácil do que só explicar na teoria, certo? Bom, como que eu faço isso agora no momento da entrevista? Como é que eu faço esse alinhamento no momento da entrevista? Bom, tem sempre aquela pergunta que é por que que eu devo te contratar, né? O que que eu mais escuto? O que que é mais comum de ouvir? Aquelas respostas clichês do tipo, ah, porque eu sou o melhor candidato para a vaga, porque eu sou determinado, sou comprometido, porque eu quero crescer na carreira, crescer na empresa. Bom, essas são respostas clichês que te levam para o mesmo lugar que todos os outros candidatos, tá? Eu sugiro que você pense de uma forma diferente, tá? Que você se posicione realmente com um discurso que demonstre o alinhamento entre o seu perfil e a vaga. Que você consiga trazer nesse momento dessa pergunta como que você se alinha com a vaga. É por isso que você deveria ser contratado, porque você tem um alinhamento com a vaga. Você também pode demonstrar resultados, benefícios alcançados. Então, você pode trazer experiências anteriores que justificam a sua contratação. E treinar 50 vezes, tá? Então, é claro que para isso você precisa saber da vaga antes, ler o script da vaga antes, para que você vá super preparado ou preparada para a entrevista e possa treinar 50 vezes até que essa resposta fique natural e ela fique tranquila, não demonstre nervosismo, tá? Então, é assim que você tem que se posicionar, tá? No momento da entrevista. Bom, então, dando aqui um exemplo na prática, porque eu gosto aqui de trazer para você que está assistindo exemplos práticos, porque eu devo te contratar, como eu responderia? Bom, um exemplo aqui, tá? Na empresa anterior, eu liderei uma equipe de 10 profissionais e nós aumentamos a performance da área em 25% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Observa que eu estou trazendo o porquê eu devo te contratar, porque eu tenho uma experiência, porque eu já liderei, de repente, no escopo da vaga tem esse lance da liderança, enfim, e o resultado, a questão do aumento da performance em 25%. Então, olha só, super diferente de porque eu sou o melhor candidato, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo prático de como você precisa responder isso. Nesse exemplo, eu trouxe tanto alinhamento com a vaga quanto resultados, certo? Então, comece a pensar aí quais são as respostas que você poderia dar, pensar em resultados que você já teve, benefícios que você gerou para a empresa ou para as empresas que você já passou, tá bom? Então, aqui são exemplos, combinado? Bom, quero já compartilhar que o nosso objetivo nessa aula foi demonstrar os passos que você precisa para conquistar a sua próxima vaga. Bom, e trazendo aqui a justificativa lá do começo, né? O currículo ele não pode ser o primeiro passo para a busca da sua nova oportunidade, porque você precisa ter clareza do seu objetivo antes. Então, não é o primeiro passo, porque o primeiro passo é a definição do objetivo. Você precisa parar de investir em mais graduações, cursos, sem antes ter uma estratégia definida, porque você precisa saber destacar as habilidades que você já tem,
tanto no seu currículo quanto no LinkedIn. Então, você já tem habilidades. Você precisa saber destacar essas habilidades, tá? Aqui é uma exceção somente nos casos em que a pessoa não tem experiência e ela não tem informações, ela precisa ainda começar a fazer esses cursos. Aí, nesse caso, faça cursos, mas não se apegue nisso apenas. Não fique só fazendo cursos e cursos e mais cursos, tá? Aprenda a destacar aquilo que você já sabe no seu currículo e no seu LinkedIn. Combinado? Então, faz ali uma lapidação, pega o exemplo que eu dei aqui nessa aula para você entender como que isso pode acontecer na prática. E eu também disse que a experiência profissional não é o fator mais importante para sua contratação, porque as pessoas contratadas são as que se posicionam melhor, não necessariamente as que têm o melhor currículo, não necessariamente as que têm mais experiência, tá? É o posicionamento que conta. E eu compartilhei aqui várias estratégias sobre como se posicionar tanto no currículo quanto no momento da entrevista, certo? Espero que você tenha gostado do que eu trouxe até aqui. Eu quero dizer que essas estratégias são apenas a ponta do iceberg. O que significa isso? É o primeiro passo mesmo, né? São os 3 primeiros passos e que tem muito mais para você descobrir, tem muito mais para você fazer. E eu vou compartilhar aqui, então, o que mais você pode fazer, tá? Eu criei o MDC, que é um método direcionamento de carreira, é um curso online onde você pode ter acesso a muitas outras estratégias, como essas que eu compartilhei aqui. Quero te pedir licença, então, para apresentar na prática o que você receberia, o que você saberia mais ali do que não foi comentado aqui nessa aula, tá? É claro que numa aula, numa masterclass, não dá para compartilhar tudo, né? Então, aqui é a ponta do iceberg mesmo. Bom, no MDC, nós temos muito mais tempo juntos, né? Eu tenho todo um curso feito para você, formatado para você entender todas as estratégias. E lá você recebe na prática o suporte necessário para definir o seu objetivo de carreira, um currículo atualizado e alinhado ao que os recrutadores buscam. Você ganha um perfil atrativo no LinkedIn que possa gerar convites para entrevistas, então tem estratégias para isso. Estratégias práticas também para networking, para marketing pessoal, técnicas de entrevista, tutoriais simplificados, modelos de texto para abordar as pessoas, checklists, ferramentas, exercícios práticos. Você também recebe o preparo para encontrar, então, a vaga que você merece ter. Bom, eu não acredito em promessas milagrosas, tá? Mas eu acredito na possibilidade de você se preparar para alcançar o próximo nível na sua carreira. Eu acredito muito nisso. E quero te contar aqui, então, para quem que funciona basicamente esse curso online, tá? Ele funciona mesmo para você que tenha sido demitido ou demitida recentemente, mesmo que você acredite que há profissionais que estão com um preparo melhor do que você em relação às vagas que você busca, mesmo que você não tenha um LinkedIn Premium ou que talvez você ainda nem tenha uma conta no LinkedIn, ele funciona mesmo para quem nunca trabalhou, funciona mesmo para quem está acima dos 40 anos, funciona para quem está fora do mercado há 1 ano, 2 anos ou até mesmo mais, tá? O MDC, que é o Método de Direcionamento de Carreira, é um curso 100% online. Então, você pode se organizar para fazer as aulas no momento em que você preferir. As aulas são gravadas, mas nós temos momentos ao vivo. Eu sempre disponibilizo uma agenda com antecedência para que você se programe para estar nesse momento ao vivo. O que tem nesse momento ao vivo? Tem a questão de dúvidas, de esclarecimento de dúvidas, então você traz a sua dúvida e eu respondo diretamente para você em relação a algum conteúdo, enfim, algo que não ficou muito claro para você. Então, esses momentos ao vivo são essencialmente para isso, tá? Você tem um acesso a esse curso também, a todo esse material por até 2 anos, tá? Mas você faz esse curso, você completa esse curso em até 1 mês. Então, se você estiver ali dedicado, dedicada, você consegue completar em no máximo 1 mês, tá? É um curso super viável de você, como é que eu posso dizer? Não só assistir, mas também praticar e colocar tudo ali em prática em até 1 mês. Bom,
Agora eu vou te contar um pouquinho de como funciona ele na prática, tá? Então, separado aqui por módulos. Se você tem problema com a falta de clareza na carreira, você não sabe muito bem por onde começar, lá no módulo 1 você vai mergulhar em uma série de ferramentas e você terá a minha condução para encontrar um norte na sua carreira. Agora, se você tem dúvidas sobre currículo, sobre LinkedIn, no módulo 2 você vai ter o meu direcionamento para elaborar um currículo realmente atrativo. Nós também vamos colocar uma lupa lá no seu perfil no LinkedIn para entender tudo o que precisa ser ajustado. E eu vou te ajudar a garimpar ouro no LinkedIn, conquistar a vaga que você merece, começar a buscar essas oportunidades. Bom, agora se a sua dificuldade é em atrair a atenção do recrutador, chegar nas oportunidades, no módulo 3 você vai ter aula sobre marketing pessoal e networking. Você descobrirá também como criar ganchos para se conectar com contatos estratégicos. Então, como é que você se aproxima dessas pessoas? Agora, se você faz entrevistas e não é aprovado, lá no módulo 4 você vai entender como os recrutadores avaliam os candidatos e você vai aprender técnicas para mandar super bem nas entrevistas de emprego. Então, você vai entender exatamente a etapa do processo seletivo, o que é avaliado, o que fazer em cada etapa. E que tal avaliar o retorno desse investimento? Bom, lá no módulo 5 você vai analisar o percurso e apertar os parafusos necessários para ter o resultado que você e eu queremos que você tenha. E nós somos 100% movidos por resultados, então aqui no meio é o print da Ingrid, exatamente daquele currículo que eu demonstrei, então dizendo que ela está recolocada, que o sim chegou. Aqui temos um outro print falando que o exame médico está agendado, que já está começando. Aqui um outro print de uma outra cliente, a Cris, mostrando o primeiro dia de integração na empresa. Então, temos sim muitas pessoas que já alcançaram esses resultados. Tenho muito orgulho em compartilhar os resultados dos meus clientes. Bom, investimento, né? Você deve estar se perguntando, ok, mas e aí? Quanto é que custa? Bom, pensando ali no valor mínimo da minha consultoria ou da minha mentoria de R$ 400 a hora, esse curso poderia custar no mínimo R$ 4.000. Mas o valor desse curso é R$ 997, tá? Mas calma, porque eu tenho aqui uma oportunidade para você que está assistindo essa aula. Então, somente para você que está assistindo essa aula tem uma condição especial, tá? E como eu costumo dizer, combinado não sai caro. Eu quero fazer um combinado com você aqui. Tem muitos clientes que eles conseguem emprego, mas não mandam para nós ali o aviso, olha, eu consegui emprego e tudo mais. Então, aqui o seu depoimento vale ouro, tá? Para você que se comprometer, que ao final de tudo vai mandar ali o seu depoimento para nós, eu vou disponibilizar plantões de dúvida online e ao vivo, tá? Também vou disponibilizar sessões de coaching em grupo para otimização dos seus resultados. Cópia de todas as ferramentas elaboradas durante o MDC, além de materiais extra que serão disponibilizados, checklists, enfim, e todo o conteúdo desse curso também em podcast, porque às vezes você quer ouvir o curso no caminho, em algum trajeto, enfim, e você tem a oportunidade então de ouvi-lo ao invés de simplesmente assisti-lo, tá? Então, seu depoimento vale ouro, você ganha todos esses bônus aqui, se comprometendo que você vai fazer um depoimento depois, contando que você foi recolocado, foi recolocada. Bom, nesse caso, então, para você, o investimento fica de 12 vezes de R$ 38,68 ou R$ 397 à vista, tá? Então, só para você que está aqui nessa aula, é uma mega oportunidade, tá? 12 vezes de R$ 38,68 ou à vista, o valor de R$ 397, certo? Eu coloco aqui uma garantia de 7 dias, então como que funciona? Caso você assista as aulas do curso, comece, e por algum motivo você não goste da minha didática, você acha que não faz sentido, você pode, em até 7 dias, a partir da sua inscrição, pedir o reembolso do seu curso. Então, você desiste do curso e eu devolvo para você 100% do seu valor, tá? Além disso ser o seu direito, porque você tem o direito de ter esse reembolso de 7 dias,
eu confio 100% na metodologia. Eu sei que se você assistir às aulas, não tem como você não curtir, não tem como você não perceber o quanto esse conteúdo pode ser útil para você, certo? Bom, então trago aqui também uma oportunidade exclusiva para os 10 primeiros alunos, então as 10 primeiras pessoas que acionar, um plano de bonificação durante 3 meses, tá? Onde você tem a oportunidade de ter uma mentoria exclusiva comigo à medida que você for avançando, tá? Então, à medida que você for completando os desafios, você ganha uma mentoria de 30 minutos online ao vivo comigo individual, onde eu vou só ouvir você, onde eu vou só entender a sua dificuldade, eu vou direcionar você pessoalmente, tá? Então, nada gravado, é online ao vivo, combinado? Bom, o que você pode ganhar então nesse plano de bonificação, tá? Além dessa mentoria de 30 minutos comigo, você também pode ganhar uma aula bônus sobre entrevistas em inglês com um especialista na área. Você também recebe uma consultoria minha com a minha análise do seu perfil do LinkedIn. Então, tem lá uma atividade de desafio que, se você cumprir, eu pessoalmente vou analisar o seu perfil do LinkedIn. O mesmo é em relação à consultoria 1, você terá a minha análise sobre o seu currículo, basta que você cumpra o desafio. E você também tem a oportunidade de receber uma aula bônus sobre perfis comportamentais DISC. Então, você vai ter uma atividade desafio que corresponde a cada uma dessas bonificações que você ganha aqui, tá? Dentro do nosso plano. Então, é um game que a gente tem, onde à medida que você vai avançando, você pode até ganhar esses 30 minutos comigo, certo? Bom, agradeço então você que assistiu essa aula até aqui. Eu vou deixar aqui o link, tá? Para que você possa ter acesso ao curso lá pela Hotmart. Então, você acessa, você pode escolher o pagamento parcelado ou à vista. Combinado? Muito obrigada até aqui. Eu vejo você lá na sala de aula do outro lado da tela. Até lá.